Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos juntos aí nessa labuta, buscando esse Deus maravilhoso nas primeiras horas de cada dia. Vocês nessa perseverança fantástica que me encanta. Isso é extraordinário. Eu quero deixar aqui meu abraço para o meu amigo, o pastor Auricélio, um homem de Deus, viu? Estivemos juntos hoje pela manhã, no PGP, que é o pequeno grupo de pastores aqui da região de Fortaleza Sul, que é composto por 10 pastores. Então, pastor Auricélio, sinta-se bem aqui no nosso meio, viu? Sempre que o senhor o desejar, esse casal aí fantástico, estão aí aptos para lhe colocar aí, para falar para o povo de Deus. Meus amados, o assunto de hoje, ele enche nossos olhos. Eu quero de antemão assim dizer que a igreja tem sido tem sido realmente conduzida por Deus, porque esses 10 dias que a igreja reserva todo ano, no início do ano, é realmente uma porta aberta para, se não todos, mas a grande maioria do povo de Deus se consagrar, né? Porque os assuntos eles vêm como que uma luva. E esse assunto aí, os assuntos que estão sendo tratados acerca desse livro aqui, ó, né? O grande conflito. Eu quero dizer que, olha aí, ó, irmãos gêmeos, irmãos gêmeos. Eu quero só que fazer uma nota muito importante, que as mensagens angelicais ou angélicas, né? Elas, na realidade, requer da parte da igreja interação, requer da nossa parte envolvimento, consagração e, acima de tudo, disposição. E uma das formas de pregar essas mensagens está aqui, ó. Ok, amados? Irmã Joana, tem como colocar na telinha aí o PowerPoint? Vamos procurar ser bem rápidos. É um assunto que enche nossos olhos. Falar das mensagens angélicas está está no DNA da igreja, faz parte da nossa vida, da vida da igreja. Mas nós vamos aqui só ressaltar aqui alguns pontos importantes. Então, esse projeto é bom. Então, eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias aí no livro de Apocalipse, capítulo 14, e nós vamos ler aqui esses versos importantíssimos, versos que têm um teor para conduzir a igreja para essa última preparação, né, para o arrebatamento, e, consequentemente, fazer com que ovelhas que estão em outros apriscos conheçam a verdade, e a fim de que a verdade os liberte, para que abracem essas três mensagens extraordinárias. Então, capítulo 14, verso 6, está registrado assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verso 8, e outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o verso 9, e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e adorar a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante de tantos anjos, diante do Cordeiro. E leio também o verso 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Meus amados,
essas mensagens, ela tem, na verdade, dois parâmetros muito importantes, nós precisamos entender. Está reservado para o fim do tempo. Ou seja, nós estamos aí vivendo na iminência de ver Jesus voltar. Eu gosto muito dessa frase, dita por Ellen White, né, de forma inspirada. Ela diz que já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Né? É fantástico. É para dizer, né, que nós estamos vivendo em tempo emprestado à eternidade. Já estar desfrutando de uma vida sem pecado. Né? Já deveríamos estar desfrutando da presença desse Deus maravilhoso e todo-poderoso para sempre. Já deveríamos estar convivendo com essa turma aqui, né, com essa turminha aqui da Madrugada com Deus, já vivendo para sempre. Né? Ainda estamos vivendo nessa situação temporal, né? Alguns talvez não chegarão a esses eventos aí da volta de Jesus. Quem sabe com vida, mas isso não importa, porque em Deus reside o poder da vida e da morte, e Ele trará a vida a todos que, porventura, passarem por essa experiência. Amados, as três mensagens falam da preparação dos filhos de Deus e que devem estar em pé diante do Senhor por seu retorno. Então, essa palavra aqui, eu quero destacar que a palavra é preparação. A preparação, na verdade, espera uma conscientização da parte da igreja através de aprofundar a caminhada. Entende, meus amados? Esse assunto requer uma proclamação mundial. Logo, requer de cada um de nós dedicação, esforço para poder salvar outras pessoas. E, para tanto, também é necessário entender que, uma vez que as três mensagens requer esta preparação, nós estamos caminhando para um período de grande destaque espiritual. Ou seja, nós precisamos nos separar, precisamos, através do Espírito Santo, separar o santo do profano. Porque nós não podemos viver tomando achando que da mesma fonte nós podemos viver como queremos ou do jeito que Deus de fato espera. Eu quero aqui destacar nessa primeira mensagem, do primeiro anjo, do Apocalipse 14, o verso 6 e o verso 7, tem alguns pormenores importantes. Primeiro, se destaca aqui a atuação do anjo. O anjo, na realidade, simboliza os santos de Deus envolvidos na tarefa de proclamar o evangelho eterno. Dentro de uma linha mais conservadora, diríamos que esse anjo personifica a igreja adventista do sétimo dia. Mas vamos então aqui para dissecar de forma bem rápida. Aqui diz que esse anjo voa pelo meio do céu. Tá? Eu estou embasando aí esse meio do céu como sendo a revelação, tá bom? Da extensão global em que essa mensagem vai alcançar, em todos os continentes. Aí Mateus capítulo 24, verso 14, diz aí que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não é só no Ceará. Mas a nossa preocupação não é com os outros estados, a nossa preocupação é com a nossa cidade, é com a nossa rua, viu? Esse é o nosso campo missionário e faz parte de todo mundo. Entende, meus amados? Então, quando diz que o anjo voa pelo meio do céu, essa mensagem alcançará os quatro cantos da terra, viu? Para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória desse Jesus maravilhoso e todo-poderoso. Mas o que quer dizer, o que representa o Evangelho Eterno? Bem, o Evangelho Eterno na realidade, a essência de toda a verdade inspirada de Gênesis e Apocalipse. Ok? Aqui fala que é o Evangelho Eterno. Então, não é qualquer tipo de... a verdade não resulta em cima de inspiração humana, tá? Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E eu achei interessante esse texto bíblico de Gálatas, capítulo 1, verso 8, quando Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou seja, ele e os outros apóstolos, né,
ou mesmo um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja esse ensinamento espúrio, ou seja, não aceite, né? Essa ideia não tem cabimento. Então, eu quero aqui dizer, meus amados, que o evangelho eterno, na realidade, é resultado da atuação desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, ou seja, através do Espírito Santo. E essas verdades precisam estar, assim, arraigadas dentro de nós. Lembrando que o evangelho eterno não tem parceria com o que pastor fala, com o que bispo fala, com o que padre fala, ou com o que membro fala. Assim diz o Senhor. Essa é a frase que resume a verdade. Isso é o que passa, na realidade, no grito de Deus. Então, assim diz o Senhor. Se passar, é porque é inspirada e é verdade. Então, nós estamos caminhando para... Nós já vivemos um período. Ontem eu tive a oportunidade de visitar aqui no nosso distrito de Pacajus. Eu vou falar que é coisa boa. A irmã Francisca e o irmão Vando são pessoas que estão vindo de uma outra denominação e eles têm assim, o nome de uma igreja patenteada, tá certo? E eles, com a maior alegria do mundo, eu fui com o irmão Lucélio visitá-lo, e eu fiquei assim encantado com a sinceridade, com a transparência, com o desejo de dizer, olha, eu quero colocar aqui, que eu quero que vocês coloquem aqui a placa da Igreja Adventista. Então, ele já vem estudando há Novo Tempo, já vários meses, entende? Por vários meses. Ela ficou um pouco, um tanto quanto incrédula, disse para o esposo, bem, esse pastor não vai vir aqui, não. O povo da igreja adventista não vai vir aqui, não. Eles ficaram assim, felizes, foi uma visita boa, sem pressa, conversando de muitos assuntos. Então, estamos aí fazendo um projeto, né, para, dentro de 3 meses, fazer um projeto de um evangelismo. Enfim, o que acontece, meus amados, é que a pregação do evangelho vai alcançar muitos corações sinceros, viu? O evangelho eterno terá lugar no coração de muita pessoa sincera, como a irmã Francisca, o irmão Vando e tantos outros com quem nós temos tido contato, né? A igreja de um modo geral. E essas pessoas simplesmente ficarão cada vez mais apaixonadas por Cristo e suas verdades, né? Então, esse é o evangelho eterno, que impacta a vida, né? Que transforma a vida. Isso é extraordinário. E qual o propósito dessa primeira mensagem? Então, tendo como base aí Mateus 3, o verso 2, a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós vamos personificar o espírito de João Batista, sem medo, viu? João Batista não teve medo de falar a verdade, foi um preço altíssimo, né? Ele logrou sucesso mesmo morrendo, porque o sucesso não está atrelado a ser bem-sucedido na vida material, né? Quando se fala de sucesso na vida espiritual, está disposto a passar por qualquer tipo de situação. E João Batista pregava com veemência, com muita transparência, com muito amor, com muita dedicação e com muita seriedade, sem medo: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino dos céus. Então, essa mensagem, agora, essa tocha foi passada para nós, e nós precisamos realmente, meus amados, trabalhar esse ponto com muita alegria, porque essa mensagem, né, o evangelho eterno, precisa ser pregado com autonomia, com poder, com muita alegria. A segunda mensagem tem muitos detalhes, mas nós vamos aqui, não podemos nos delongar mais. A segunda mensagem angélica, aqui de Apocalipse capítulo 14, verso 8, aqui eu quero fazer a leitura. Outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, cai o protestantismo, né? Aqui o falso protestantismo, na realidade, né? Quando se afasta o protestantismo, quando se afasta da pureza, da simplicidade do evangelho eterno, das verdades,
cai e não tem como se segurar, né? Se torna o protestantismo apostatado. Babilônia, né? Quem cai? Babilônia, representando todo o sistema religioso adulterado. Por isso que ela dá a beber do vinho da ira da sua prostituição, né? Aqui o vinho na verdade, é símbolo de doutrinas adulteradas. Por que Babilônia cai? Porque o protestantismo apostatado cai. Por que a igreja adventista não cai? A igreja adventista não cai e não cairá nunca, meus amados, porque ela na verdade, está arraigada dentro da palavra de Deus. Está ali, ó, firme, sem acrescentar e sem diminuir, e vivendo de maneira maravilhosa e poderosa. Mas a igreja cai, ou seja, a Babilônia cai, porque recusa atender a mensagem do primeiro anjo. E recusar atender a mensagem do primeiro anjo, na verdade, é dar as costas para Deus como Criador. Porque a primeira mensagem identifica Deus como Criador. Entende? E o fato das pessoas terem mudado do sábado para o domingo, as pessoas estão perdendo essa identificação de Deus como Criador, infelizmente, né? Outra razão também porque cai é porque deixam de lado os mandamentos. Aquele que tropeçar num só ponto da lei torna-se cúmplice de todos, é o que diz o apóstolo Tiago, e não tem como remediar isso, né? A questão do sábado, né, que é a marca distintiva entre Deus e seu povo, será digamos, um elemento divisor de águas quando estivermos aí no ápice dessa segunda mensagem, onde as pessoas vão decidir se vão receber o selo de Deus, se vão receber a marca da besta, né? E também as igrejas caem porque desprezam a preparação para o juízo. Nesse juízo pré-advento, que começou aí por volta do século XVIII, né? Bem como a primeira e a segunda mensagem teve também o seu início, né? De forma destacada também aí por volta de 1843, 44, e hoje, de maneira muito especial, nós estamos voltados aí para divertir o mundo, porque está prestes a se cumprir, em sua totalidade, a terceira mensagem. O que representa o vinho? Doutrinas adulteradas, ensinamentos de homens, heresias, né? E, vez ou outra, eu tenho que falar, hoje nós temos mais de 50 mil religiões patenteadas. Mais de 50 mil. Justamente porque as pessoas, ao interpretarem a Bíblia, né, infelizmente, tiram texto fora do contexto, o resultado, as pessoas estão aí abrindo igrejas e mais igrejas, mas sem ter, infelizmente, esse respaldo e sem ter o conhecimento pleno. A terceira mensagem, angélica, está em Apocalipse 14, o verso 9 ao 12, proclama, ou melhor, é a proclamação mais solene e assustadora, a advertência da Bíblia. Aí eu acrescento aqui dizendo, viu, que esse assunto aqui é intrigante, tá? Porque assusta mesmo, porque a proclamação da mensagem, de fato, é a mais terrível ameaça endereçada aos mortais. Então, se há uma ameaça de verdade que tem que temer, é esta, viu? É de não dar as costas para os ensinamentos da verdade. Ou seja, é quando as pessoas dizem que não vale a pena continuar no erro. Mas o que é a marca da besta? Então, é um posicionamento de rejeição, é um posicionamento definitivo de rejeição ao Espírito Santo. Então, nesse período que nós estamos adentrando eu diria assim, ao olho do furacão, na realidade, né? O que está em pauta, meus amados, é permitir que o Espírito Santo atue ou não atue, tá? Porque eu poderia dizer que a marca da besta é a ausência da atuação do Espírito Santo. E poderia dizer também que o selo de Deus é a presença do Espírito Santo, né? Entende? Não é o sábado propriamente em si, como algumas pessoas alegam. Claro, evidentemente, que é o Espírito Santo que nos marca, ou nos sela, através desse dia especial
em reconhecimento a Deus como Criador, nosso mantenedor e nosso Redentor. Então, a marca da besta está atrelada aí à rejeição do Espírito Santo e, consequentemente, a negação do sábado como dia do Senhor. E o que é a imagem da besta? É o retorno das atrocidades cometidas ao remanescente fiel pelo Império Romano e pela Inquisição. Que deixou aí um rastro que não tem como mais, embora em algum momento a Igreja Católica tenha até se levantado com muita sinceridade para pedir perdão, né, por situações em que da Inquisição, mas está registrado, não tem como negar. E a imagem da besta é a ressurreição justamente desse poder romano através da fusão ideológica comandada por um poder mundial. Então, nós estamos vivendo já essa situação, nós temos visto isso e ouvido nos telejornais, né, nos jornais, nas redes sociais, está se avolumando de uma maneira em que está sendo muito debatido, as pessoas querem um governo mundial, né? E tudo isso nada mais é do que passos que são dados para o cumprimento das mensagens angelicais. E qual é o foco da mensagem? A união das igrejas apostatadas com o Estado, a fim de impor seu repúdio ao remanescente e às mensagens angélicas. Então, esse é o foco da mensagem, ok? As igrejas estão aí de mão dadas, apesar de que elas não vão abrir mão do seu corpo doutrinário, né? Mas algo em comum estão as conduzindo para essa união, e mais tarde o Estado vai abraçar as igrejas apostatadas que beberam do vinho da prostituição de Babilônia, e nós vamos aí ver esse desfecho, né? E a proclamação, nós já falamos aí, é uma proclamação de ameaça endereçada aos mortais, mas na realidade só acontecerá com aqueles que de fato ignorarem todo esse contexto bíblico que está aí perante nós e dentro de nós. Apocalipse capítulo 14, verso 12, que está aqui, a mensagem coloca, contrasta os santos com os que adoram a besta e a sua imagem, observando que uma das características distintivas dos santos é a guarda dos mandamentos de Deus. Então, devemos dar essas mensagens ao mundo, mostrando em termos de história profética as coisas que acontecem e as coisas que hão de acontecer. Então, meus amados, eu quero aqui só enfatizar que, diante desse quadro, nós não podemos, não devemos, né, achar que, pelo fato de termos o conhecimento pleno, por guardarmos o sábado, por termos os mandamentos, por termos essa convicção, essa certeza de que Deus é o nosso Criador, né, em virtude do que nos retrata o quarto mandamento, por conhecermos de forma bem detalhada, né, o juízo em suas 3 fases, isso não nos garante, de fato, assim, a certeza de que estamos salvos. Porque o que nos garante a certeza de estarmos salvos é a presença ininterrupta do Espírito Santo, que fique bem claro. Mateus capítulo 24, verso 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E quando esfria o amor, as verdades, são postas de lado também. Dá para entender, meus amados? Então, nós precisamos estar sempre orando naquele esquema, né? Oração e ação. Precisamos orar para que o Espírito Santo possa realmente ter total liberdade de fazer as mudanças que forem necessárias para nos preparar para esse grande desfecho final, porque não vai acontecer de forma automática, não vai ser fácil como alguns acham que vai ser, embora o Espírito Santo esteja na vida do remanescente fiel, sem nos deixar um único instante, mesmo assim, a igreja passará por maus lençóis. A igreja em estado de perseguição aparentará uma igreja abatida, mas não será. Entendeu, amados? Então, nós precisamos realmente aguçar essa ideia da preparação.
de orar mais, de ler mais a palavra de Deus, de jejuar com mais frequência, entende? Porque nós somos, não tem mais. Eu, às vezes, eu falava com dúvida lá atrás, mas hoje não falo mais com dúvida, nós vamos ser a geração que vamos ver Jesus voltar, viu? E digo com muita alegria, e digo com muito prazer. Então, faça a sua parte como povo de Deus, como remanescente, né? Participe ativamente da pregação dessas três mensagens angélicas. Lembrando que essa pregação começa em casa. Essa pregação começa na igreja. Essa pregação começa na sua vizinhança. Entende, meus amados? Através da presença do Espírito Santo. Então, eu quero aqui fazer um apelo diante dessa mensagem que nós já bem conhecemos. Ela só não pode ser banalizada devido ao profundo conhecimento que tem. Às vezes corre o risco até de perder o sentido, né? Mas não deixemos. Eu quero aqui, meus amados, fazer aqui um apelo, um convite, na realidade. Se você tem realmente esse desejo de coração ardente de se doar, né? De andar a segunda milha, de arregaçar as mangas, sabe? Movido pelo Espírito Santo, declarar para Deus: Senhor Deus, eu vou pregar eu vou participar, eu vou entrar de cabeça, vou dar o meu melhor, vou fazer um trabalho com qualidade, porque eu quero participar de forma potencial na pregação do Evangelho, atraindo essas outras ovelhas que estão em outros apriscos. Então, na realidade, é um apelo simples, mas que trará grandes definições. Ok, amados? Não deixe para amanhã, em virtude de problema financeiro, em relação por causa de questões emocionais, ou por outra ordem, psicológica, sabe? Ou psíquica, eu não sei. Mas não deixe que nada dessas coisas tire você de estar participando, viu? Ativamente dentro desse processo. Ele já começou. Nós precisamos só intensificar ainda mais. E se você tem esse desejo no coração, eu queria que você pudesse erguer sua mão, né? Essa é a forma que nós sempre gostamos de usar aqui, que é fácil, mas tenha certeza que tudo que nós fazemos, até nossos gestos, são registrados nos livros do céu. Então, estou entendendo. Eu só estou vendo aqui a irmã Joana e o irmão Dileno, na minha telinha aqui, sabe? Mas Deus está vendo todo mundo. Inclusive, também, a razão pela qual eu levantei a minha mão, tá bom? Que não tinha sido apenas uma ação em virtude de um convite, mas que seja o resultado da atuação do Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas, meus amados, que a igreja, com a sua participação, com o seu envolvimento, com o seu comprometimento com essas mensagens, a igreja realmente alcançará muitos e grandes resultados, viu? A partir da nossa transformação e da permanência do Espírito Santo na nossa vida. Eterno Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos com nossas mãos erguidas. Nós somos falhos, somos fracos e queremos pedir, Pai Celestial, que esse registro que será efetivado nos céus possa, Pai Celestial, servir de consciência de que não é um chamado para uma situação momentânea. Não é um Caleb, não é um evangelismo de 21 noites ou 21 dias, mas estamos aqui, ó Pai, com nossas mãos erguidas para dizer que pode contar conosco. É um processo que vai começar, vai se intensificar, melhor dizendo, a partir de hoje, e só teremos, Pai Celestial, a alegria realmente de dizer missão cumprida, quando os nossos olhos enxergar o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nos dê, Pai Celestial, que através do Espírito Santo tenhamos nossos lábios ungidos, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, a nossa vida, por assim dizer. Nós não queremos, Pai Celestial, ficar apenas nessa sensação completa, só contemplando. Mas queremos, ó Pai, arregaçar as mangas e entrar realmente de vez, porque o tempo requer isto. Nos ajude, Pai Celestial. Há muitas coisas na nossa vida que talvez tente
nos impedir, mas nos dê a graça, através do Espírito Santo, Pai Celestial, que tomemos a decisão sincera de tirar todo tipo de impedimento. Não importa a ordem, não importa a natureza do erro ou do pecado, mas nós estamos autorizando que o Espírito Santo faça uma remoção completa. E dessa maneira, Pai Celestial, nós estaremos aptos para poder pregar o Evangelho com poder, com autoridade, com amor verdadeiro por esta causa e pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nos dê a tua paz, a tua bênção. Obrigado, porque o fato de termos levantado nossas mãos é a forma como os céus entendeu que nós estamos sendo alistados para fazer parte desse grande exército. Nos dê a tua paz, alcança muitos corações através de nossas intervenções. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém.